Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Física com o Professor Cristiano, no caso eu. Vamos fazer mais uma questãozinha do vestibular do ITA 2026, a última prova mais recente. Dá uma olhada nessa questão, muito bonita, envolve muita coisa de mecânica, muito legal. Ó, um objeto de massa m igual a 1 kg é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Fiz um esqueminha ali, ó. Esse esqueminha não faz parte da prova, eu coloquei ali o desenho. Ao retornar ao nível do solo, ele colide... Não, peraí, calma, tem uma frase antes. A força de resistência do ar tem módulo constante de 2 newtons durante toda a trajetória. Toma cuidado com essa força de resistência do ar, tá? E ela é constante. Ao retornar ao nível do solo, esse objeto colide com uma plataforma de massa desprezível, presa a uma mola ideal vertical de constante elástico 800 newtons por metro. Após o impacto, o sistema plataforma-massa desliza sobre apoios verticais, sofrendo uma força dissipativa total constante de 410 newtons. É muita informação. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à altura máxima atingida pelo objeto e ao valor que mais se aproxima da energia total dissipada até a mola atingir a sua máxima compressão. Vamos lá então, tem bastante informação. Eu vou dividir essa questão em duas partes. Primeiro, o movimento de sobe e desce desse objeto, a parte do lançamento vertical. E depois, a parte em que ele pressiona essa plataforma que tem uma mola. Tá? Então, primeiro, o que está acontecendo? Primeira pergunta, qual a altura máxima atingida? O que nós temos aqui é um lançamento vertical para cima. Dá uma olhada aqui. Ó. O objeto sobe, depois o objeto desce. Esse é um lançamento vertical para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Só que aqui tem resistência do ar. Força de resistência é sempre contrária ao movimento. Então, quando a gente analisa o movimento de subida, a força dissipativa de 2 newtons, ela está para baixo. Esse objeto sobe, naturalmente depois ele vai cair. Quando ele cai, a força dissipativa está para cima. Percebeu? Tem que tomar cuidado com isso. Força de resistência é sempre contrária ao movimento. Então a força de resistência do ar está para baixo na subida, acompanhando o peso, e a força de resistência na descida está para cima, está contra o peso. A primeira pergunta é qual é a altura máxima atingida por esse objeto. Vamos lá. Quando a gente fala em altura máxima no lançamento vertical, altura máxima, a gente está falando de velocidade inicial, coloquei um yzinho aqui, né, costume, ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração do objeto. Se não tivesse atrito algum, essa aceleração seria da gravidade. Só que tem atrito. E como é que a gente vai calcular a força de atrito? Aliás, como é que a gente vai calcular a aceleração com essa força de atrito, essa força de resistência do ar? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força resultante, peso mais força dissipativa, é igual a massa do objeto vezes a aceleração. Por que eu somei? Porque tanto o peso quanto essa força dissipativa, elas estão para baixo. O peso do objeto é a massa vezes a gravidade. A massa é 1 kg, a gravidade é 10, está escrito na prova, tá? A gravidade é 10, está no começo da prova, assim, ó. Para todos os efeitos, considere G igual a 10. Então, 10 newtons. Mais. A força dissipativa está lá no enunciado. 2. Vezes a aceleração. A massa é 1. Tá bom? Então, 10 mais 2, a aceleração desse objeto, 12 metros por segundo ao quadrado. Então, esse nosso objeto ele vai subir com a desaceleração, no caso, né, de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, qual será a sua altura máxima? Velocidade inicial ao quadrado, 30 ao quadrado. 900. Dividido por 2 vezes 12, que a aceleração é 12. A altura máxima, 900 dividido por 24. Isso dá
37,5 metros. Nós temos 3 opções, né? 37,5. Então não dá para marcar nada. Mas vamos lá. Essa é a primeira parte. Agora a segunda, agora presta atenção. Ao retornar ao nível do solo, ele colide com uma plataforma de massa desprezível presa a uma mola. Após o impacto, o sistema plataforma-massa desliza sobre os apoios verticais, com uma força dissipativa também. A cenário alternativo que corresponde respectivamente à altura máxima atingida e ao valor que mais se aproxima da energia total dissipada até a mola atingir sua máxima compressão. Então a primeira parte eu respondi, ó, qual é a altura máxima? 37,5. E agora, quanto de energia esse troço perdeu? Para ter noção de quanto de energia esse objeto perdeu ao longo dessa subida e ao longo dessa descida, a gente pode fazer da seguinte maneira. Qual é a energia cinética na saída, aqui, ó, nesse instante, a hora que esse objeto sai daqui, ó? A energia cinética, vou chamar aqui de energia cinética inicial. Então, aqui, ó, energia cinética inicial, a hora que o objeto parte, ele começa ali, ó, massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa dele é 1, a velocidade ao quadrado é 900, dividido por 2. Ele começa a brincadeira toda com 450 joules. Ele sai dali do chão com 450 joules. E ele chega no chão de volta com quantos joules? Para saber quanto ele chega no final dessa queda, eu preciso saber a velocidade final. Ou seja, eu preciso saber qual é a velocidade com que ele atinge o chão de volta aqui, ó. Eu preciso saber, né, pensando aqui na queda, qual é a velocidade final dessa queda aqui, ó. Como é que se calcula a velocidade de um objeto em queda? A velocidade de um objeto em queda, raiz 2 vezes a sua aceleração vezes a altura que ele caiu. Agora, qual é a aceleração que ele cai? Ele cai com a aceleração da gravidade? Não, por quê? Porque tem uma força de resistência do ar. Ah, Jesus, como é que eu vou saber qual é a aceleração que esse objeto cai? Segundo a lei de Newton. Durante a queda, nós temos o peso para baixo e nós temos a força de resistência do ar contrária. Repara que agora que elas vão se subtrair, porque o peso está para baixo e a resistência do ar está para cima. O peso do objeto é 10, a resistência do ar é 2, a massa é 1. Então, a aceleração ao longo da queda é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual será a sua velocidade final de queda? É a raiz quadrada de 2 vezes 8. E a altura? Então, é a altura que ele alcançou, 37,5. 37,5. 2 vezes 8 vezes 37,5. Isso aqui dá 600. Deixa esse valor aqui por enquanto. Vou deixar esse valor aqui por enquanto. Não vou resolver isso aqui não. Cadê a borracha? Deixa aqui, ó. Caneta. Raiz de 600 metros por segundo. Deixa esse troço aqui feio desse jeito. Então, qual será a sua energia cinética final? Quando ele bater de volta no chão. Energia cinética final é igual à sua massa, que é 1 kg. A velocidade que ele bate no chão ao quadrado. Olha, essa velocidade final é raiz de 600. Essa velocidade ao quadrado, então, é 600. Dividido por 2. 300 joules. Então, presta atenção. Ele sai do chão com 450 joules e volta com 300. Só que ele já perdeu 150 joules. Agora a gente vai para a segunda parte da questão. A segunda parte da questão é o seguinte. Essa bolota vai bater nesse chão aqui que tem uma mola embaixo. E essa mola vai se deformar. Tá vendo aqui? Essa mola vai se deformar. E aí eu quero saber qual é a energia perdida durante essa deformação.
Nós temos aqui o seguinte, nesse início, quando a bola bate aqui, ó, nessa plataforma, o que ela tem aqui de energia mecânica? Ela tem energia cinética, porque ela tem velocidade, e ela tem uma energia potencial gravitacional, porque tem uma certa alturinha que a mola ainda vai descer, tá vendo? Quando essa mola descer tudo e parar, a energia mecânica aqui consistirá integralmente em energia potencial do tipo elástica. Só que presta atenção, essa energia cinética mais potencial se converterá integralmente em energia potencial elástica? Não, por quê? Porque tem força dissipativa, está escrito aqui, ó. Tem uma força dissipativa que age de forma constante ao longo dessa deformação da mola, ao longo dessa compressão da mola. E essa força vale 410 newtons. Então, ao longo de um movimento, ao longo da dinâmica de um movimento, quando existe força dissipativa, se eu pegar a energia mecânica do início do problema e subtrair da energia mecânica do final do problema, isso aqui não dá zero, porque elas não são iguais. Essa diferença é justamente o trabalho da força dissipativa envolvida. Como é que se calcula o trabalho na força dissipativa? Se essa força for constante, beleza. Essa força vezes o deslocamento em que ela foi envolvida. O deslocamento pelo qual ela agiu. Nesse caso, qual foi o deslocamento ao longo, né, da ação dessa força? Justamente essa alturinha H. Enquanto a mola desce, essa força atua. Essa força de 410 newtons atua. O que nós temos de energia mecânica do começo, né, do problema? O começo do problema que eu digo a partir agora dessa situação da mola. Nós temos energia cinética, e a energia cinética da bolota, a hora que ela chega ali, nós já calculamos na página anterior. Vale 300. Nós temos a energia potencial gravitacional. Vamos lembrar que a energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é 1, a gravidade é 10. Então, 10 vezes a alturinha H. Menos. O que nós temos no final das contas aqui? Só energia potencial elástica. Lembra da formulinha de energia potencial elástica? Constante deformação. Aqui eu chamei de H, né? Sobre 2. Então, menos. A constante dessa mola está no enunciado, vale 800. A deformação dela, não sei. Chamei de H. Sobre 2. Igual. Essa força dissipativa vale 410. E a alturinha H, eu não sei quanto vale. Vamos organizar essa expressão aqui, ó. Então, nós temos 300 mais 10H menos 400H ao quadrado é igual a 410H. Bonito, né? Vou passar esse 410H aqui para o lado esquerdo. Então fica assim, ó. Menos 400H quadrado mais 10H menos 410H mais 300 igual a zero. 10H menos 410H vai ficar assim, ó. Então vai ficar menos 400H quadrado menos 400H mais 300 igual a zero. Eu vou só dar uma simplificada nisso aqui, para dar uma organizada. Vou escrever assim, ó. Vou dividir aqui por menos 100. Então fica assim, ó. 4H quadrado mais 4H menos 3 igual a zero. A gente chegou na equaçãozinha de segundo grau, né? Tem que resolver isso aqui. Delta é igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então 4 ao quadrado é 16. Menos, mais menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 3. 16 mais 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4, 16, 48. Vai dar 16 mais 48. Delta igual 64. Beleza. Chegamos num delta de 64.
Vamos continuar a continha. Quanto vale essa altura H? Essa altura H vale menos B, ou seja, menos 4, mais ou menos raiz de 64, que é 8, dividido por 2A. 2 vezes 4 é 8. Agora aqui nós temos dois valores de H. Vou chamar de H'. A galinha. Se o 8 for positivo, 8 menos 4 é 4, dividido por 8, meio metro. Agora, se o 8 for negativo, menos 8 com menos 4 é menos 12. Menos 12 por 8 dá menos 1,5. Mas aqui, essa altura negativa não nos interessa. Então, quanto vale a alturinha que essa mola se deforma? Ela vale meio metro. Agora, quanto, então, de energia esse movimento dissipou? É justamente essa diferença aqui, ó. Cadê? Marca texto. É justamente essa diferença. Essa diferença é justamente a quantidade de energia que foi dissipada. Como é que eu calculo essa quantidade de energia dissipada? Lógico, eu posso vir aqui, substituir o H, né, nessa expressão aqui gigante, ó, nessa expressão aqui de baixo, ou eu venho aqui na formulinha do trabalho, que é mais fácil. A força vale 410, o tanto que essa mola se deformou é de meio metro. Então, vamos voltar aqui para a nossa caneta. Então, energia, ou seja, trabalho da força dissipativa, 410, de novo, por que eu estou usando a fórmula? Porque falou que essa força é constante. Tá? 410 vezes meio, isso dá 205 joules. Eu tenho 205 joules dissipados nessa parte da mola. E eu já tinha 150 joules dissipados ao longo da queda, ao longo da subida e da queda. Então, eu tenho 150 ao longo da subida e da queda, mais 205 nessa compressão da mola. Então, eu tenho um total de 355 joules dissipados e 37,5 metros de altura máxima atingida. É isso, questão muito boa, questão muito bonitinha. Comenta aí embaixo o que você achou. Achou legal? Achou difícil? Faria? Não faria? Deixe aí seu comentário. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!